que está me dando hoje. Primeiramente agradeço a Deus, segundo a Ele, de poder estar aqui hoje no altar do Senhor para transmitir algo da parte do Senhor para a amada igreja. Amém? Peço aos amados que abram as vossas Bíblias no livro de Mateus, aleluias, glória a Deus, capítulo 7, versículo de número 24. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus, amém, glória a Deus, aleluias. Peço, amada igreja, que a partir desse momento fique com seu coração aberto, com a sua mente, aberta, limpa, para receber o que o Senhor vai falar em meu e no seu coração nesta noite. Glorifico ao Senhor, porque desde o momento que nós entramos aqui, já oramos, já louvamos, já glorificamos o nome dEle. E agora chegou o momento, é como se diz, o mais importante do culto. Por que o momento mais importante do culto? Porque é o momento que o Senhor fala com a amada igreja através da sua palavra, através do seu servo. Amém? E a palavra do Senhor diz assim, que tem como título o sábio e o insensato. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Amém? Feche seus olhos, vamos estar orando pela palavra do Senhor. Senhor meu Deus, aqui, Senhor, eu quero te apresentar a tua palavra, a qual, meu Pai, vai ser ministrada nesta noite. Senhor meu Deus, que não venha ser eu, meu Pai, mas o teu Espírito Santo, meu Pai, sendo a tua própria palavra, Senhor, falando, meu Deus, em nossos corações. Que nós venhamos estar, meu Pai, em espírito e em verdade, Senhor, para receber tudo que o Senhor falará. E que a tua palavra, meu Deus, ela vá e produza, Senhor, o resultado a qual ela está sendo enviada. E no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Então, amados irmãos, a palavra do Senhor aqui está nos ensinando nesta noite que ali o Senhor Jesus estava no seu ministério ensinando em uma grande multidão. E muitas das vezes o Senhor Jesus, ele gostava de fazer narrações com parábolas, porque havia ali algumas pessoas que tinham um pouco de dificuldade para compreender o ensinamento, que o Senhor Jesus os ensinava. Por isso ele aqui narra essa palavra, comparando eu e você, ou seja, nós, servo dele. Ele nos ensina que nós devemos ser uma casa edificada sobre a rocha, aonde vai vir a chuva, os ventos, as tempestades, e nós não vamos ser abalados. Mas, irmão, como vamos conseguir estar nesse nível espiritual, nessa intimidade com o Pai?
para quando vier as lutas, as percas, né? Quando vier as tempestades, as próprias provações do nosso Senhor, para que nós venhamos ser comparado a essa casa sobre a rocha, nós temos que estar alinhado com a vontade do Pai. Nós temos que estar vivendo a palavra, ou seja, nós temos que guardar a palavra, o conselho que o Senhor Jesus ensina, a sua palavra. Por isso que ele fala que a igreja, né, padece por falta de entendimento, porque não credibiliza a palavra, não credibiliza se alimentar espiritualmente. Porque, amados, nós temos que entender uma coisa: nós aceitamos Jesus, fomos batizados, estamos aqui, né, nessa luta, glorificando ao Senhor, porque não é fácil, irmão. A gente sabe, o irmão deixou uma mensagem aqui muito forte, que nós temos que andar segundo o Espírito, mas a gente só vai andar segundo o Espírito quando a nossa carne está fraca, está controlada. Como a nossa carne vai estar fraca, controlada, para que o Espírito Santo ele venha sobressair e nós estar bem diante do nosso Senhor. Ou seja, nós temos que ter intimidade na palavra, nós temos que ter compromisso nos cultos, né? Nós temos que dar o nosso melhor, nós temos que reverenciar o nosso Deus, nós temos que saber que essa casa é lugar de oração, é lugar de cultuar, não é lugar de estar disperso. E as horas vão passando, o culto terminou, ou seja, muitas das vezes você não recebeu o que o Senhor falou nos louvores, na palavra dele. Por isso que muitas das vezes nós padecemos, e tem um defeito muito grande hoje sobre o servo do Senhor Jesus, por falta de perseverar, meu diácono, por falta de dar o seu melhor. Às vezes ele cai em um relaxamento, que esse relaxamento ele traz frutos. Que frutos são esses? Você passa a vir aos cultos a menos, você passa a meditar menos, você passa a orar menos. Vai ter noite que você não vai nem orar, agradecer a Deus pelo dia, pelo livramento, pela provisão que Ele colocou nas suas mãos. Então que a gente venha obedecer o que a palavra ensina, que a gente venha ser filhos que honrem a Deus, porque hoje em dia, irmãos, tem muitos filhos que está muito longe do Pai. Eles vêm para a casa do Senhor, mas a mente dele, o coração dele está na carne. Ele vem, vamos supor, tipo bater um ponto, parecendo até que ele trabalha um emprego, ele vem aqui bater só o ponto, uma rotina normal. Ele não se aviva, ele não recebe nada de Deus, porque ele está na carne. Amém? E eu quero citar aqui textos bíblicos, verídicos, começando lá em Daniel, capítulo 1, Velho Testamento, 1º versículo 8, que a palavra do Senhor diz que ali eles foram cativos, eles estavam ali como escravo. Ele estava vivendo ali algo que o Senhor já tinha falado ali através do seu profeta, e por causa das autoridades, né, que eram os cabeça, eles não ouviram, e por isso eles foram cativos, pela própria permissão de Deus. Por quê? Pela desobediência, por não ouvir o profeta do Senhor. Mas ali, amados irmãos, sobre o meio daqueles escravos cativos, ainda tinha homens, mulheres tementes ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que o rei, ele
pede ali para aquele que tomava conta sobre ensinar aqueles que eles viam que tinha assim um talento, que ele se encaixava em algo que poderia servir ao rei. E ele era chamado pelo nome Astaxerxes. E ali Daniel estava ali com os outros, e a palavra do Senhor diz que o rei mandou ali os seus manjares, né, do palácio. Mandou ali comida fartas, vinhos. E Daniel, como estava ali cessado na rocha do Senhor, quando ele olhou para aquilo, ele viu que não era agradável aos olhos do Senhor. A palavra do Senhor diz que ele sentiu em seu coração de renunciar àqueles manjar. E foi exatamente o que ele fez. E com essa atitude dele, foi mais 4 jovens, mais 3 jovens, com ele 4, que foram dados a eles o nome, né? Cedraque, Mesaque e Abednego. Então, amados irmãos, Daniel ensina a nós aqui, né? Porque vai ter momentos em nossas vidas que nós vamos ser tentados. Satanás vai vir com manjares na bandeja. Satanás vai vir com coisas aparentemente maravilhosas para nós, mas ele sabe, né, o que está por trás daquilo. Por isso Daniel estava com a visão espiritual aberta, porque ele estava alimentado. Ele era um jovem que temia a Deus, e ele era ensinado, e ele obedecia a palavra do Senhor. Ainda Daniel, amados, capítulo 3, versículo 17, houve ali um acontecer muito conhecido pela amada igreja, até por quem não serve ao Senhor ainda já ouviu, né, falar o feito extraordinário, glorioso que o Senhor fez, operou naquele dia. Que a palavra do Senhor vai dizer que o rei ali, ele edificou uma estátua de ouro enorme, e ele agendou um dia para toda a Babilônia estar ali para adorar aquela estátua. E Cedraque, Mesaque e Abednego, eles foram obrigados a estar ali presentes, porque eles tinham que obedecer, né, ali o rei que ele serviu naquele tempo. Mas o que me chama a atenção é que quando chegou o momento dele se reverenciar aquela estátua, todos se reverenciaram e ficaram aqueles 3 homens de pé. E ali, pessoas dali que estavam de frente com aquela ação do rei, notaram que eles não se prostraram. E eles ali foram até eles: rei, ó grande rei. Cedraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram diante dos teus deuses, não se curvaram diante da tua estátua. E ali o próprio rei, a palavra do Senhor diz que ele vai até eles e fala para eles que se eles não se dobrassem diante da estátua, eles iam ser lançados naquela fornalha de fogo, porque seria uma afronta grande ao rei. E nós sabemos que ali havia uma grande multidão, mas como eles estavam, meu diácono, firme na rocha, enraizado, eles falaram assim para o rei: ó rei, eu não me prostrarei perante os teus deuses, e muito menos a estátua que tu erguestes. E eu creio que o nosso Deus nos livrará da fornalha. Aí o rei ficou furioso mais ainda e mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. E ali eles foram lançados, irmãos, na fornalha ardente. E ali o rei, a palavra do Senhor diz que o rei ficou olhando assim: oxe, não foi lançado 3 homens, e por que eu estou vendo 4? Ou seja, primeiro ponto, o rei decreta lançar eles na fornalha. Segundo ponto, eles intercedem ao Senhor, o Rei Todo-Poderoso, o Rei, o único Rei que há, o único Deus que há.
E o que me impacta aqui nessa passagem é que o grandão da Galileia falou assim: agora é a minha vez, e eu vou mostrar para o rei Nabucodonosor, eu vou mostrar para essa multidão que está aqui, que não há Deus com poderes tão grandiosos, porque eu sou o dono de tudo isso aqui. E eu enviarei agora um anjo e livrará meus servos daquela fornalha. E ali, amados irmãos, a palavra do Senhor diz que o rei chama eles, e ali o rei reconhece, e o rei diz em alta voz que não há nenhum Deus que possa fazer que nem o rei ali dos hebreus, né? O próprio rei reconheceu, e o rei ficou tão tocado com aquele milagre, aquela ação do Deus Todo-Poderoso, que a palavra do Senhor diz que ele fez um decreto que todo aquele que blasfemasse contra o Deus de Israel teria a sua casa destruída e de sua alma se tornará em cinzas. Ou seja, olha como é que Deus faz. O que é que eu quero dizer para a amada igreja? Se permaneça na rocha, busque estar na rocha, porque quando você diz não para os manjares, o Senhor ele te exalta, o Senhor ele mostra que é com você. Então não se hesite, igreja, de buscar cada vez mais a palavra, a presença do Senhor. Se sinta edificado nesta rocha, porque a rocha que o Senhor se refere é o próprio Deus, é a palavra dele. Amém? Então, dando continuidade ao texto, em nome do Senhor Jesus Cristo, capítulo 26, vai dizer assim: pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Amém? Então esse é o segundo ponto da mensagem que o Senhor colocou em meu coração, que infelizmente hoje em nosso meio ainda há servo do Senhor que a sua casa está edificada sobre a areia. Amados, vamos aprender com essa palavra, porque ao longo da mensagem você vai perceber e você vai fazer uma análise de você erguer a sua casa sobre a rocha e de você erguer a sua casa sobre a areia. Então o que o Senhor quer dizer aqui? Aquele que a sua casa é edificada sobre a areia é aquele servo, amados, que por qualquer coisinha ele deixa as coisas espirituais de lado, que quando fecha uma porta, quando vem uma luta, quando vem um manjar, meu diácono, ele cede, porque ele não está enraizado, ele está enraizado em um servir ao Senhor de qualquer maneira, de todo jeito. E quando a gente serve ao Senhor de qualquer maneira, de todo jeito, a nossa vida ela é atribulada, a nossa vida ela é de perca, ela é de derrota, porque a palavra mesmo diz assim, que grande foi a sua ruína. Ou seja, porque nós conhecemos pessoas que hoje não estão mais na casa do Senhor, que hoje voltaram para a sua vida errada, que hoje está de um jeito tão assim, perdido, que fala até mal da igreja, do seu Deus que ele serviu um dia. E eu quero aqui também citar aqui alguns textos, aleluias, glória a Deus, que se encontra lá em Mateus
a partir do 26, vai falar, amados, sobre a traição do Senhor Jesus. Então a palavra do Senhor diz que naquele tempo houve esse dia que o Senhor Jesus ele foi vendido por algumas moedas, porque aquele servo, aquele discípulo que estava ali todos os dias com ele, meu diácono, ele não estava alicerçado sobre a rocha, ele estava alicerçado sobre a areia. Por isso que Satanás soprou aos ouvidos dele e ele colocou em seu coração de trair o mestre. Satanás colocou na mente dele ficar com aquele dinheiro e trair o mestre. E nós sabemos que foi dessa maneira que o Senhor Jesus foi traído. A palavra do Senhor disse que ele chegou e falou: aquele que eu der um beijo pode prendê-lo. E assim aconteceu. E hoje não é diferente. Hoje muitos estão traindo o Senhor Jesus, o seu chamado para entrar em política. Hoje estão traindo o seu chamado, o dom que o Senhor lhe deu. Porque muitos aí, irmãos, estão cobrando, estipulando valores para pregar a palavra do Senhor. Estão estipulando valores para louvar ao Senhor. E não é pouquinho valor não, tá? Tem muitos aí ricos, milionários, ou seja, estão comercializando o Senhor Jesus, estão comercializando a presença. Então ainda continua em nosso meio e ainda continuará até o fim desta era. Mas cabe a mim e a você escolher onde vamos edificar a nossa casa. Porque, amados irmãos, a palavra do Senhor mesmo diz que ali ele ficou tão receoso, a consciência dele pesou tanto, que ele tirou a sua própria vida, né? Então que nós viemos aprender com essa palavra do Senhor Jesus Cristo, que nós viemos valorizar cada dia que o Senhor nos dá, cada dia que o Senhor nos traz à casa dele. Vamos valorizar, vamos se encher, né? Vamos chegar aqui já cheio para que a gente transbordar, porque o Senhor ensina desta maneira. Mas hoje em dia, amados, a maioria está vindo, irmão, vazio. Por isso que muitas das vezes o culto é frio, a unção não desce, a graça não vem, o sobrenatural não acontece, porque às vezes só tem um ou dois ali cheio, mas Deus quer a igreja toda cheia para Ele derramar o seu poder, derramar a sua glória, para derramar os frutos do Espírito Santo. Mas isso é culpa da gente, porque nós vemos para a casa do Senhor de toda maneira, e o Senhor fala, e a palavra entra aqui, sai aqui, bate no coração e volta, chega lá fora, faz tudo de novo. Muitas das vezes ele até recebe a palavra: vou fazer diferente, Senhor, vou me esforçar. Mas na primeira luta, meu diácono, na primeira prova, no primeiro manjar que Satanás vem, ele cai, ele cede, né? Ou seja, porque ele está priorizando a sua vida sobre este mundo. E nós temos que entender que esse mundo já é do maligno. A palavra do Senhor diz: este mundo já é do maligno. Então vamos nos dar o nosso melhor, nos esforçarmos para não estar vivendo aqui enganado, para não estar vivos na casa do Senhor enganado, perdendo tempo. Porque, amados, eu vou dizer para você, o Senhor Jesus está voltando, tá? Muitos vão ficar por causa disso, que tem a palavra na sua casa, mas a palavra do Senhor na mão dessas pessoas, nisso, ela só é aberta aqui, quando o pastor pede: abra sua Bíblia em tal versículo. A palavra do Senhor, ela fica a semana toda lá assim, ó, fechada, olha, fechada.
E o abençoado e a abençoada ali no celular, se alimentando com os manjares que Satanás está botando ali no celular, enchendo a sua mente, o seu coração. Aí vai dizer: irmão, ora por mim, irmão. Ô pastor, lá está tão pesado lá em casa, eu não sei o que está acontecendo. Abençoado, abençoada, faça a sua parte. A parte do pastor é estar aqui ensinando as suas ovelhas, mas a sua vida lá fora é você que controla. Que nem Deus controla a sua vida, porque você tem um livre-arbítrio. Para Deus controlar a sua vida, você tem que dar lugar, você tem que estar alinhado com o Espírito Santo, você tem que ser cheio do Espírito Santo. E hoje, meu diácono, está muito escasso. Hoje os irmãos não querem ser cheios do Espírito Santo. Por quê? Ser cheio do Espírito Santo dá trabalho, é sacrifício. Ser cheio do Espírito Santo é você se alimentar da palavra, é você jejuar, abrir propósito de 7 dias, 14 dias, 21 dias, assim como Daniel fez aquele jejum, né? É você levantar as madrugadas. Espírito Santo não é de todo jeito. Por isso que nós vemos aí muitos servos do Senhor envergonhando o nome dele, porque não tem o Espírito Santo, não tem a base. Ou seja, ele está sobre a areia, não está sobre a rocha. Aleluias, glória a Deus. A palavra do Senhor também diz em Mateus, aleluias, glória a Deus, em Lucas capítulo 22, versículo 54, vai falar também, amados, sobre um acontecimento que aconteceu também com um dos discípulos, um dos escolhidos ali do mestre. Nessa passagem vai falar de Pedro, irmão. Que Pedro, aonde a passagem fala que Pedro traiu Jesus 3 vezes. Ou seja, o Senhor Jesus estava ali reunido com os discípulos na sua última ceia. Estava falando para Pedro vigiar, que Satanás estava rodeando, peneirando ele. Ou seja, a qualquer momento Satanás queria pegar ele numa fraqueza, queria tirar ele do foco. E foi exatamente o que aconteceu, né? A palavra do Senhor diz que ali o Senhor Jesus, quando falou isso para ele, ele não recebeu, ele não guardou em seu coração. E ainda falou assim: nada, mestre, eu estou pronto até para dar minha vida pelo Senhor, para ser preso, para morrer pelo Senhor. Foi aonde que o Senhor Jesus disse: pois em verdade te digo que ainda hoje tu me negarás 3 vezes, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E não está sendo difícil hoje. Hoje o povo de Deus está negando o Senhor por qualquer coisinha, irmãos. Qualquer coisinha hoje o povo de Deus está negando o Senhor Jesus, né? Mas eu quero dizer para você nesta noite que se você se encontra nesse nível espiritual de estar a ponto de até negar Jesus como Pedro negou, se você está fraco espiritualmente, se a sua casa está edificada sobre a areia, e você sabe isso, a palavra está falando com você, eu quero te dizer que assim como o Senhor Jesus fez com Pedro, porque a palavra do Senhor diz que Pedro, ele ficou tão angustiado quando ele fez aquele ato ali, traiu o mestre, aquele que ele andava ali, aquele que era um dos mais vistos ali, que tinha mais intimidade com o Senhor Jesus. A consciência dele pesou e ele se entristeceu, e a palavra diz que ele voltou a ser pescador de peixe. Ou seja, por ele não estar edificado sobre a areia, Satanás armou situação que veio a queda dele, veio a ruína dele, e ele se desfez do seu ministério. Ou seja, ele não quis mais saber de levar a palavra do Senhor. Ou seja, tudo que ele aprendeu com o mestre, tudo que ele ouviu, quando ele se viu ali com a consciência pesada, arrependido pelo que fez, ele não se achou digno mais de estar junto com os outros discípulos e se afastou, irmãos. E a palavra do Senhor diz que ele foi
voltou para a vida dele a ser pescador de peixe. Mas esse Senhor Jesus, Ele é tão maravilhoso, Ele nos ama de uma maneira tão grande, que a palavra do Senhor diz que Ele foi até Pedro e chamou Pedro e disse: Pedro, eu te chamei foi para ser pescadores de alma, não mais pescadores de peixe. O que estás fazendo aqui, Pedro? E ali a palavra do Senhor diz que Pedro se alegrou quando o Senhor Jesus foi até ele, porque ele se sentiu perdoado. E o Senhor Jesus fala para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro fala: Mestre, tu sabes que eu te amo. Por que pergunta? Porque o Senhor Jesus queria ali trazer ele de volta à sua essência. E assim foi feito, como o Senhor Jesus instruiu ele, né? Que a partir daquele momento ele ia pregar a palavra do Senhor Jesus. Ele ia ter a autoridade que o Senhor Jesus tinha, né? Que através do nome do Senhor Jesus ele ia levar a palavra, ele ia curar enfermos, leprosos, ele ia trazer mortos à vida. Ou seja, aquele que tem o Espírito Santo de Deus pode fazer isso, porque é um poder que vem do Espírito sobre a vida do homem, que nem nós mesmos sabemos, que a palavra do Senhor diz que ele e outro discípulo ao templo e tinha ali um aleijado, e ele pediu uma moeda e ele falou assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. A presença do Senhor já estava tão grande nele ali, que aquele enfermo, ele sentiu que era de Deus. Aí ele não pensou 2 vezes: eu quero, dai-me. E ele falou assim: no nome do Senhor Jesus, levanta-te, te põe de pé. Então nós vemos, irmão, está na palavra de Deus. Nós temos que ler a palavra, nós temos que viver a palavra, nós temos que ser exemplar nesses homens, porque o mesmo Deus de Pedro é o mesmo Deus nosso, é o mesmo Deus que está aqui neste lugar, é o mesmo Deus que está usando a minha vida na palavra dele para falar com você. Então, priorize mais o Senhor, busque mais o Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Dê o seu melhor. Entenda que nós, depois que a gente aceita Jesus, que a gente é batizado, a nossa tendência é crescer espiritualmente, a nossa tendência é estar mais ligado com as coisas que vêm do céu, é estar ligado com os céus, não com as coisas terrenas. Mas infelizmente, irmão, hoje em dia está assim. A igreja do Senhor está contaminada. Só aquele mesmo que verdadeiramente entende, né, qual é a importância da sua alma. Porque eu vou dizer para você: não brinque com a sua alma, porque toda vez que você fica pecando, falhando, errando com o teu Deus, você coloca a sua alma em risco. Porque, irmão, Jesus está voltando. Nós não sabemos se a gente vamos estar vivo amanhã. Então, por isso a importância de nós estarmos alicerçados na palavra, edificados na palavra. Por isso que nós temos que estar com o azeite transbordando, porque da mesma maneira que o Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja, todos os dias pessoas estão sendo recolhidas. E aí, se chegar a minha e a tua vez antes de Jesus voltar, tu vai esperar Jesus voltar? O último sinal, tu vai esperar tu sentir um anjo vir falar com tu: olha, Jesus vai voltar amanhã tal hora, para tu se consertar? Não, amado. Vigie, se conserte enquanto há tempo. Se conserte enquanto há tempo. Não brinque com a sua alma. Amém? Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina. Eu já estou chegando para o final, a hora já se avançou. Mas antes eu quero deixar também aqui um exemplo glorioso de mais um servo, meu diácono, que ele vivia ali alicerçado sobre a rocha, alicerçado na palavra, nos ensinamentos.
é uma história muito conhecida, que todos nós conhecemos. É a história de Jó, né? Com Jó foi o que? Provação do próprio Deus. Ou seja, o Senhor permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha, até em sua família, irmão. Ele perdeu tudo, mas da fé daquele homem, ele estava tão alicerçado na rocha, que ele reconheceu, e ele falou assim para a esposa dele: mulher, eu nasci do ventre da minha mãe pelado, e pelado eu posso morrer, porque até a roupa que eu tenho foi Deus que me deu, então nada me pertence. Eu só não posso perder a presença, eu só não posso perder a minha intimidade com esse Deus, porque Ele supre todas as riquezas. O Senhor Jesus diz que aquele que tem Ele em sua vida, a presença do Senhor em sua vida, não há riqueza comparada nesse mundo. Ah, meu Deus, se a igreja entendisse essa palavra, irmão, se a igreja entendisse essa palavra, hoje eles não iam estar vendendo a palavra do Senhor, hoje eles não iam estar cobrando para pregar, hoje eles não iam estar cobrando para louvar, porque a maior riqueza é a presença, é o Espírito Santo, que nos convence a cada dia que nós vamos glorificar ao Senhor lá na glória, que nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Então, até aqui o Senhor permitiu que eu falasse, e eu quero que a amada igreja guarde essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu digo, igreja, não brinque com a sua alma, tá certo? Porque a sua alma é muito valorosa. Só quem sabe o valor da nossa alma é o próprio Deus e Satanás. Porque Satanás veio lá da glória, ele sabe como é lá. E ele sabe que o nosso espírito já é de Deus, mas a nossa alma, ele concorre à nossa alma. Então vigie, viu? Vigie, garanta que a sua alma, ela vai viver eternamente glorificando e exaltando ao Senhor Rei da Glória. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.